Glória a Deus, aleluia. Nós já vamos passar. Queridos, com muita alegria, saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Eu quero ler o texto para conciliar a proposta temática tão bem sugestiva. Eu quero ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tendo em vista que a ênfase da proposta é o anúncio do Evangelho. Obrigado. Capítulo 1, um texto por demais conhecido, versículo 16. O texto diz, eu quero pedir a permissão aos irmãos, ou ser um pouco rápido, tendo em vista que estamos já num horário que temos que vigiar. O texto diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, enquanto eu agradeço a Deus o privilégio de poder estar participando desta festividade, atendendo um convite do pastor Wilson, a quem quero agradecer de público, sua muito digna esposa, missionária Dora, e toda a diretoria deste setor, e sem esquecer da minha gratidão ao pastor presidente Osival, pois como presidente da igreja, sem a anuência dele, eu não estaria aqui. Quero agradecer aos diretores deste setor 11, a toda a coordenação dos senhores, na pessoa do evangelista Justiano, que em nome do pastor me lançou o convite e eu me senti muito honrado em poder atendê-lo. Evangelista Manuel Vieira, muito obrigado pela recepção, e a todos os componentes dos senhores e a igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Teodoro, muito bom conhecê-lo. E gostaria de citar nome dos amigos, mas os irmãos entendem. Mas está aqui o pastor Zé Carlos, Manleia, sua família, como também o Sandro. Em nome deles, estendo a minha gratidão a todos os demais amigos. Queridos, a proposta festiva é chamados para anunciar. E eu quero tomar por base esse texto para contextualizar a contundência e o peso que há sobre nós, desta geração, quando nós não só observamos o tema no papel, mas colocamos em prática em vida. Quando nós analisamos os personagens que abriram mão de muitas coisas, até da própria vida, por conta deste mesmo Evangelho, dá para motivar a nossa fé e a nossa esperança. Quando nós analisamos o contexto escrito, não é qualquer pessoa que escreve esta tonalidade de não se envergonhar do Evangelho. Quando nós falamos de Evangelho, estamos falando de notícias. Quando nós observamos o Evangelho, há outros Evangelhos sem ser de Cristo. Por isso que é uma nova de grande alegria, boas novas. Pois os irmãos hão de convir que quando antes do Evangelho de Cristo vir, ou seja, havia um contexto tenebroso no que se diz respeito à santidade e à espiritualidade. Israel, que era o projeto para anunciar, os irmãos observem que Israel foi o projeto para anunciar o amor de Deus escolhido por ele a toda a terra. Quando nós analisamos a Israel, o projeto verdadeiro. Se os irmãos lerem o processo inicial, vão observar no capítulo 11 que o próprio Paulo escreve aos Romanos, versículo 25,
ele diz que Deus endureceu em parte o coração de Israel para nós entrarmos como gentios. Ou seja, ele vai dizer que Deus não esqueceu Israel. Quando o arrebatamento da igreja vir, então Israel vai voltar a anunciar o evangelho, a mensagem. Porém, enquanto a trombeta não tocar, a vez é dos gentios. Então observem o que isto quer dizer. Os irmãos hão de convir que no contexto judaico, o judaísmo era quem predominava. Judaísmo não é religião, é uma nação. Então os judeus eram responsáveis, mas não valorizaram este anúncio, a mensagem. E quando, por volta de 64 anos antes de Cristo, quando o Pompeu venceu os piratas e os assalteadores da região da região da Cilícia, principalmente na cidade marítima de Tarso, então os irmãos observam que os romanos vieram e predominaram sobre a Palestina. Então isso agravou o contexto, todo o contexto religioso, porque agora era o Império Romano que nomeava os sumos sacerdotes e eles os agregados. Caso o sumo sacerdote não cumprisse as determinações de Roma de manter a ordem, de controlar os judeus, eles eram destituídos e outros colocados. Então o sumo sacerdote agora fazia tudo para não perder o cargo. Então já vinha muito degradado o contexto espiritual e agora piorou, porque a política romana entrou dentro do contexto religioso. Então agora era tudo feito em questão política, religiosa e econômica. Por conta disso, vêm os interesses de eclodir os grupos religiosos, dentre eles os saduceus, os fariseus e os escribas, que eram um grupo de teólogos, os acadêmicos dentro da lei. Eram estes escribas que tinham responsabilidade de formar a nova geração, como os senhores mais jovens, para continuar anunciando a sua interpretação da lei no contexto, o seu evangelho. Então observem que aqui vem a segregação. O que era para ser pregado, para levar o povo a Deus, agora vai afastar, porque dentro da severidade dos fariseus, então eles interpretam a lei de Deus, mas descartam o amor. Então vão observar que antes do evangelho de Cristo entrar, quem era funcionário público ligado a Roma era pecador, e para eles não entrava nem na igreja, e eles não entravam nem na casa deles para não se contaminar. As mulheres que viviam vendendo o seu corpo não tinham mais perspectiva de vida, eram banalizadas. Os deficientes com portadores especiais, ou seja, não tinham direito nem de cantar, nem de adorar, porque eles interpretavam como sinônimo de maldição. E para piorar, o intelectual era o que prevalecia. Por exemplo, quando nós analisamos em síntese a vida ou um contexto de Paulo, os irmãos observam que Paulo não era qualquer um. Paulo era de sangue nobre. Paulo é descendente do primeiro rei de Israel, Saul. Então ele é descendente da tribo de Benjamim. Ele trazia no seu contexto o contexto de nobreza. E sendo ele nobre, a sua família se destaca em uma função que era muito importante da época, na região de Tarso, cidade universitária da época, era a construção de tendas. Então, para um romano, para um judeu, dentro do fariseu, o pai dele era fariseu, ele vem de uma descendência farisaica, que era o pior, melhor dizendo, no bom sentido, era o mais severo grupo religioso dentre os judeus. Por isso que o Paulo mesmo na frente diz, então eles eram criados de forma na lei, portanto ele vai adquirir cidadania romana, porque segundo alguns
ensaios teológicos, porque o seu pai ou seu avô serviu ou em construção de tendas ou na terceira legião. Foi um legionário, que era a mais importante de Roma, que tinham estabelecido em Tarso por conta dos salteadores, dos piratas que tentavam arrebentar com a cidade, vencendo. Então, por este motivo, Paulo também já nasce como cidadão romano. Por quê? Porque sendo judeu, e os romanos davam este prêmio a quem servia, ou construindo tendas para o exército, ou apoiando o exército, ou servindo. Era a forma de receber como gratidão pelo trabalho a cidadania romana. Observe que quando Paulo completa 13 anos, o pai vai fazer dele um sonho, torná-lo um mestre da lei de Israel, um mestre para defender qualquer heresia, qualquer movimento que viesse fora da lei. Então, com 13 anos, Paulo é enviado aonde? A Jerusalém, de 13 a 14. Então, quando ele chega em Jerusalém, segundo o escritor Paul Gardner, quando ele relata os tempos de Paulo, Roma, ou o contexto nos tempos de Paulo, ele vai mostrar que Paulo era mais novo do que Jesus, cerca de 10 anos. Quando Paulo chega em Jerusalém, com 14, Jesus estava com 24. Então, veja que os dois estão anonimados. Só que como a família de Paulo era bastarda, ele vai estudar aos pés do melhor mestre da lei de Moisés, que era o doutor Gamaliel. Não era para qualquer um, era o melhor, era o mais exigente, era o mais venerado. Então o doutor Saulo chega para estudar a lei de Moisés, gabaritoso, gastando muito dinheiro e sobretudo dedicado para ser um mestre, e vai se tornar um discípulo de um judeu, mestre Gamaliel. Abrindo parênteses, só para os irmãos terem uma ideia da contundência de um discípulo que tinha o dever de anunciar, um discípulo no contexto original chama-se talmidim. Qual era a função de um talmidim? Era, por exemplo, quando um jovem completava de 12 a 13 anos, então eles eram levados para uma mesa examinadora, acadêmica, na lei. E aqueles mestres iam lhe fazer pergunta da lei. Conforme o intelecto deles, eles diziam que aquele rapaz, aquele jovem, era o futuro discípulo de um deles para anunciar a sua tese ou interpretação da lei. Então, quando eles eram aprovados, só eram os bons, os melhores, os intelectuais, e a partir daí, a vida desses rapazes não era mais dele. Por exemplo, quando Paulo é aprovado para ser ensinado por Gamaliel, então ele agora deixa de viver e vai viver para o mestre Gamaliel. Então, qual era a exigência? Era que a partir daqui, esses novos discípulos, que seria a futura geração que ia impactar o judaísmo, tinham que viver 24 horas por dia, na maioria dos dias, observando, porque eles iam prender os proféticos, os históricos, a lei e também os salmos, e sobretudo o comportamento de um mestre. Por quê? Porque não era só a letra, era também o que o mestre era capaz de fazer. Qual era a tônica? Porque se um pastor Wilson era o meu mestre, então ele tinha que me preparar e eu ser preparado para que quando ele partisse dessa vida para outra, eu continuar defendendo o que ele me ensinou, melhor do que ele, ou tanto quanto melhor que ele. Então, esta era a preparação de um discípulo para anunciar. Então, observe que quando Jesus passou com 12 anos a 13, diante desta mesa examinadora, que toda a família judaica tinha, veja que Jesus é melhor do que Paulo, porque a Bíblia diz que quando eles perguntavam, Jesus, além de dar a resposta certa,
ainda ensinava. E aí eles abriam a boca e diziam: de onde é este menino? Que sabedoria é esta? Mas observem, de onde era Jesus? Da Galileia, região de Nazaré. E para os doutores de Nazaré, da Galileia, não vinha nada que prestasse, que tivesse futuro. Quando perceberam que Jesus era de Nazaré, veja que ele descarta, Jesus some de novo e vai para o anonimato. Mas o doutor Saulo, a história mostra que ele vai estudar. O interessante é que a grade curricular, vou usar o termo legal, a grade curricular dizia, na época, que para um jovem se tornar um mestre, ele tinha que estudar 10 anos, ou seja, era o tempo para eles poder pegar o diploma, digamos assim, de mestre. Então, quando Jesus começa a anunciar o evangelho de amor e de salvação, veja que as coisas estavam corrompidas, porque dentro do templo, ou seja, havia culto, havia rituais, porque a lei de Moisés, ela é um tripé, ela é, segundo Levítico 18, ela é em 3 é um tripé, é juízos, estatutos e cerimoniais. Levítico diz que os juízos e os estatutos são eternos, são inquebráveis, cerimonial. Então, o que era que acontecia? Eles esqueceram os juízos e os estatutos e se baseavam nos cerimoniais, matar o boi, derramar o sangue, mas não cumpria a realidade da exigência que Deus exigia. Então, eles viviam de aparência, por isso que tinha oração 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, e eles levam a sério. Eu estava agora há pouco no Egito, e quando eu fui sair do Egito para Israel, cheguei na fronteira, deu a hora da oração, acabou, filho, você tem que esperar os 15 minutos, eles param tudo, botam a cara no chão e vão orar. Era assim também na época, tinha culto festivo todo sábado, mas olha, quando eles iam para o culto, na entrada principal, estava coxo, pedindo pelo amor de Deus um milagre, mas como não havia espiritualidade, o culto começava, terminava a oração e o coxo só piorava. Por isso que você vê que dentro da cidade há um tanque. Eu fui na velha cidade de Jerusalém, que muitos viviam à mercê de um agitar de águas para ter um milagre, e só um entrava, diz a história. Outros viviam no alpendre, descartados, miseráveis, doentes e abandonados, e você não vê nenhum desses discípulos ou mestre fazendo oração e acontecendo algo sobrenatural, porque só tinha aparência. Então observe que agora Jesus entra com um evangelho de Deus, o evangelho não para destruir isso, mas para cumprir. Aí qual é a ênfase? É que Jesus podia fazer como Gamaliel fazia e os outros, preparar os intelectuais. Você vai começar a ver agora o privilégio que nós temos. Aí Jesus, em vez de ir na faculdade de Jerusalém, Jesus, em vez de catequizar os crânios, não, ele vai acreditar em uns semi-analfabetos, pescador, agricultores, que em Jerusalém nunca ia provar. A Bíblia diz que ele chama estes homens para anunciar o seu evangelho. Ele escolhe, me ajuda, abre o retorno por favor. Veja que quando nós observamos, por isso que Jesus disse, porque veja que os mestres de Jerusalém, eles examinavam o rapaz, e quando o rapaz era bom, eles aprovavam. Aí esse rapaz escolhia qual mestre queria aprender, a lei. Então veja que era pelo intelectual, pela capacidade. É por isso que Jesus, quando chama os discípulos, ele diz: não foi vocês que me escolheram, ou seja, vocês não tinham capacidade, mas fui eu que escolhi a vocês
nomeei vocês para que vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí agora o que é que acontece? Aparece no norte da Galileia, de onde nada vinha que prestasse para os doutores, um Jesus, um profeta, acompanhado de 12 semi-analfabetos, propagando o evangelho de amor. E qual era a diferença? É que em Jerusalém os cultos era clamoroso, havia elite, a celebridade, mas o coxo continuava coxo, o ouro, a oferta, o dinheiro rolava. Aí agora vem Jesus pregando o evangelho no meio da rua, em praça pública, sem celebridade, sem glamour. Qual é a diferença? O seu evangelho vai fazendo diferença, porque milagres aconteciam tanto dentro de Israel como fora. Veja que a Bíblia diz que quando os gentios cirofenícios ouviram que aonde Jesus passava e pregava o evangelho, o coxo levantava, o cego voltava a enxergar, eles ficaram animados. A Bíblia diz que eles pegavam os seus doentes, jogavam nas redes, pegavam os endemoniados, pegava os aleijados e trazia de longe, e sabia Jesus vai passar aqui, e colocava eles deitados na beira do caminho, aonde Jesus ia passar com os seus discípulos. E a Bíblia diz, onde Jesus passava, o doente ficava curado, os demônios corriam, e o evangelho de Jesus era pregado. Era isso que os discípulos tinham que aprender. Em Jerusalém era intelectualidade, mas aqui no norte era poder de Deus. O evangelho de Cristo é o conjunto dos seus ensinamentos. Evangelho é isso. Então, por isso que é o evangelho de Cristo, porque tinha outros, mas só o evangelho de Cristo era poder de Deus. Aí a notícia chega em Jerusalém, sintetizando, que apareceu de Nazaré um tal de Jesus o Nazareno, que estava pregando um evangelho e estava acontecendo coisas, e que todo mundo estava seguindo a ele. E o pior, quem não tinha esperança ele estava dando, os descartados ele estava levantando, e aqueles que não tinham mais chance de viver ele estava dando. E doutor Saulo, estudando. Aí você vai observar, em síntese, não vou passar, vou fazer o máximo. É que quando eles sabem, aí eles tentam parar o evangelho de Jesus. Primeiro, vergonha. Veja que está no Novo Testamento. Com a autoridade que eram para os judeus. E para mudar a fé de um judeu não era fácil, porque eles desde pequeno eram catequizados na lei, e a voz do sumo sacerdote era a voz de Deus. Então eles deliberaram um termo que dizia: qualquer pessoa que seguir este Jesus é uma vergonha, é uma miséria, é anátema. Por isso que Jesus fez uma reunião, porque percebeu o impacto e disse: vocês querem me seguir? Querem ser meus discípulos? Renuncie a vocês mesmos, tomem a cada uma a sua cruz e venham. Porque aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele naquele dia, diante de meu Pai e dos seus anjos, quando eu voltar na minha glória. Veja que Jesus tocou no assunto, não conseguiram parar. Para resumir, disseram: é o jeito de matar. Pode olhar que está escrito em João, que eles disseram: vamos, reuniu a cúpula da diretoria e disse: agora para prender ele não tem mais jeito. Por quê? Porque todo mundo, se deixar assim, vai acreditar nele, e a gente vai perder o cargo, está escrito. Então agora vamos matá-lo. Por quê? Matar de cruz, porque Roma aderiu à morte de cruz justamente para punir esse tipo de pessoa, segundo eles, revoltosos, revolucionários vencidos, e como também escravo fugitivo. Então disseram, matando ele de cruz, como um revolucionário, a gente vai parar o evangelho, parar os discípulos.
Por quê? Porque a morte de cruz tinha uma mensagem que dizia: se eu preguei um evangelho, juntei um grupo de pessoas, por isso que mataram Teuda e Judas, o Galileu. Matando-me, os meus discípulos, se continuar, depois de eu morto, pregando o que eu ensinei, vão morrer do mesmo jeito. Então, vão levar Jesus à cruz. Mas Jesus já está com 3 anos e meio pregando e ensinando os seus discípulos, para que depois que ele partisse, eles não desistissem. Mas veja que a ameaça de morte foi tão grande, que quando eles prenderam Jesus, os discípulos fugiram. Porque não era fácil, gente. A gente prega e acha que era fácil, não era. Porque até aqui os discípulos não tinham a visão de Jesus celeste. Eles achavam que Jesus ia destronar, tomar o poder de Roma e assumir o reino de Israel. Por isso que a mãe dele, de 2, disse: coloca um à tua direita e outro à tua esquerda quando tu assumir o trono. Porque eles não tinham uma visão espiritual. Agora Jesus vai à cruz. Quando Jesus vai à cruz, qual era a essência do aprendizado? Que todos fossem com ele. Mas não, só 2. E dos 2 ficaram de longe. E um disse que nem conhecia. Olha a pressão psicológica que o poder tinha. Pedro negou, espraguejou 3 vezes que não conhecia esse Jesus, não sabia quem ele era. E nem da Galileia ele era. Olha a pressão quando a gente leva para a realidade. O poder que era o judaísmo. Porque o judaísmo não era só o judaísmo. Tinha o sinédrio, que era a justiça. Tinha os acadêmicos, que eram os escribas. Tinha o pior, que eram os fariseus, que eram ferrenho nas tradições, mas não cumpria. Eram hipócritas, segundo a Bíblia. Então, quando Jesus morre, parece que acabou. Morreu, eles não vão ter coragem de continuar pregando, anunciando este evangelho. Por quê? Porque Jesus morreu. Só que quando Jesus ressuscita no 3º dia, ele vai buscar um por um. Até Tomé, que disse que não era mais crente. Até Pedro, que já tinha voltado a pescar, porque ele já acabou, nem crente sou mais. Ele vai buscar um por um e diz: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que? E vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão pregar o que viram, o que ouviram e o que aprenderam, e dizer que eu estou vivo, vou para o céu e vou voltar, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito vem. Jesus morre, ressuscita com 33 anos. E se implica a dizer 24, quando Paulo chegou com mais 9. Estava com 9 anos, Paulo já estava trabalhando no TCC, digamos assim, para ser mestre. Aí o Espírito vem, e quando o Espírito Santo vem, dá uma sacudida nos discípulos, que cerca de 120 analfabetos, com medo da pressão dos doutores de toda Jerusalém, estavam trancados. Eles falaram um barulho, fizeram um barulho tão grande, não um barulho, mas falando as maravilhas de Deus, cantando o hino e adorando a Deus, que assombrou toda a cidade. Aí os doutores viram o barulho diferente. De onde está vindo esse monte de variedade de língua? Está vindo lá do cenáculo. Quem está lá? Os galileus. Veja que um doutor diz: mas eles não são ignorantes, indoutos, não têm conhecimento? E como nós estamos ouvindo ele falar na língua do nosso país que a gente nasceu? Tem alguma coisa diferente. Vamos lá. Quando chegaram lá, que viram e ouviram, está escrito: viram e ouviram o que estava acontecendo, as maravilhas de Deus, e ficaram perplexos. E um doutor disse: essa raça está bêbada. Olha, pastor Wilson não faria isso, nem eu, nem um pastor tinha coragem de botar um homem daquele para pregar. 60 dias estava desviado, espraguejou. Agora Jesus tinha restaurado, buscado ele, e agora é o primeiro que vai para frente. Diz: quem vai pregar hoje sou eu, quem vai anunciar o evangelho sou eu. Pedro prega. Olha a mensagem dele: tem ninguém bêbado aqui não, filho.
Isso aqui é o que Deus prometeu por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, isso que vocês estão vendo e ouvindo é poder de Deus, é evangelho de Jesus. Ele começa a anunciar o evangelho de Abraão, chega na cruz de Jesus, na ressurreição, ele nem faz o convite, já tinha 3.000 pessoas, doutor, sacerdote, também levantando a mão: eu quero aceitar o evangelho de Jesus. Aí, para desaforar, Pedro e João sobem ao templo. Lembra daquele coxo de quase 40 anos? Todo dia estava ali, tinha culto lá dentro e nunca foi curado. Agora, no meio dos doutores, na porta do templo, só tinha celebridade. Veio os dois semi-analfabetos, sem diploma, sem anel, mas cheios do Espírito Santo. Escute que eu não estou aqui menosprezando quem estuda, eu estudo até hoje, estudo. Os dois dá mais certo. Aí me dá uma esmola, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos vamos te dar em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta. Quando aquele rapaz entrou no templo, o número de crentes foi para quase 5.000 pessoas. Aí foram chamados pela alta cúpula judicial e sacerdotal para pararem de falar nesse nome. E veja que eles sancionaram uma lei emergencial para parar os discípulos de anunciar: proibimos vocês, com ameaça de morte, de falar e ensinar nesse nome. Chicotearam-os e disseram: vão embora, se falar vai morrer. A Bíblia diz que nem para casa foram. Quando saíram do templo, foram anunciar o evangelho. Só tem um jeito: prendia, aí o anjo ia lá de noite e tirava eles com a cadeia fechada de dentro. Aí disseram: reunião acadêmica, jurídica e sacerdotal, eles são ignorantes, eles não conhecem a lei, então só tem um jeito de pará-los: pelo intelectual, pelo conhecimento da lei. Aí o doutor Gamaliel, vou usar minhas palavras no contexto bíblico, doutor Gamaliel diz: o problema foi este, está resolvido. Acabei de formar um menino muito bom. Foi o primeiro, nunca vi daquele jeito. Igual a ele, nunca ensinei. Vírgula por vírgula da lei de Moisés, ele é bom. É cidadão romano, é judeu, poliglota, filósofo, entende de direito. Aí reuniram e disseram: vamos nomear ele. Pelo conhecimento da lei, ele vai parar os analfabetos de anunciar esse evangelho. Doutor Saulo é nomeado com a ordem judicial e sacerdotal, carta branca, no tocante àquela raça que eles chamavam de raça ruim. Pode fazer o que quiser, o importante é que acabe com eles. A Bíblia diz que o doutor Saulo entrou assolando, pisando de pé os irmãos. Quem não desistia jogava na prisão. Na morte de Estevão, ele fez parte, tomou conta das vestes. Ele bateu tão pesado no anúncio do evangelho, que a Bíblia diz: exceto os apóstolos, mas os demais irmãos saíram de Jerusalém com medo de morrer. Muitos desistiram, mas a Bíblia diz que outros não, mesmo correndo risco de vida, por onde eles passavam, anunciavam o evangelho de Jesus.
Veja que Filipe chega em Samaria, e Samaria era dominada espiritualmente pelo grande poder da magia. Era um homem chamado Simão, que o povo em Samaria chamava ele o máximo do poder, o grande poder, que enganava o povo. Agora chega Filipe, liso, fugitivo, mas cheio de Deus, anunciando o evangelho de Jesus. Veja que a Bíblia diz que o evangelho de Jesus foi tão poderoso que quebrou Samaria no meio. Os irmãos de Samaria se converteram, e até Simão Mágico aceitou o evangelho de Jesus como Salvador. Os irmãos chegam em Damasco. Aí Damasco é incendiada pelo anúncio do evangelho. Aí a notícia chega em Jerusalém. Quando a notícia chega em Jerusalém, que lá em Damasco havia um povo que fugiu de Jerusalém, estava anunciando o evangelho do tal Cristo. Aí Paulo ficou doido. Ele anunciou, disse: eu pedi o fé de ofício, que é uma carta branca, com autoridade sacerdotal. Eu vou lá e vou arrebentar com eles, vou trazê-los presos, e quem não desistir, quem não quiser desistir e vir preso, eu mato lá mesmo. Recebeu a autoridade, pegou a escolta e vai para Damasco. Antes de chegar em Damasco, ele mesmo conta: meio-dia é a hora que o sol é mais quente, é a hora que o sol brilha mais, é a hora que o sol espenda a sua glória, 2 milhões de graus Celsius. Quando ele chega perto de Damasco, ele diz que desce do céu um brilho de luz que brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. Ele, com todo o cabedal, com toda a escolta, cai no chão e só tem o direito de dizer: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora? O perseguidor, aquele que dizia que ser crente era vergonha, agora já chega em Damasco, crente até o tutano. 3 dias de jejum, sem comer e sem beber, orando. Aí vai Jesus na casa de um crente sem nome, sem crente, sem foto no cartaz, crente que já estava tremendo porque sabia que o doutor estava vindo para prendê-los. Aí Jesus vai lá e diz: Ananias, tem um jovem que vinha para cá e eu ceguei ele está na rua tal, no endereço tal. Eu quero que você vá lá, que eu quero usar você para ele ser curado e eu enchê-lo do meu espírito. Saulo tinha cabedal, tinha conhecimento, mas não tinha o poder de Deus nesse espírito. Aí Ananias pergunta o nome, não quero acreditar. Aí Jesus diz: é Saulo. Aí Ananias diz: Senhor, esse homem é cruel, ele já prendeu muitos crentes, já matou, e ele está vindo aqui para nos levar preso para Jerusalém. O que é que eu vou fazer lá? Ele é terrível. Jesus diz: eu já quebrei ele no meio, filho. Ele agora é um vaso escolhido para anunciar o meu evangelho aos gentios e aos reis deles. Ananias vai, chega lá, Saulo orando. Eu acho lindo o termo, claro, no contexto construtivo, não pejorativo. Hoje. Ontem eu estava pregando na convenção, uma DENE, que é a reunião dos ministros do Nordeste, na minha cidade. Todos os pastores nordestinos, a maioria, os presidentes, estavam lá. E você tem que chegar com cuidado. Não estou dizendo no caso lá, mas estou falando a gente que foi ensinado da nossa cultura cristã. Você tem que chegar, em alguns casos, Pai do Senhor, doutor, PhD. Se você disser irmão, misericórdia. Aí Ananias chega cheio do Espírito Santo, sabendo que o doutor Saulo era o top. Ele já entra dizendo: irmão Saulo. Já sabe que o cara está quebrado no meio. Irmão Saulo, o Jesus que te apresentou mandou eu aqui. Eu vou orar e você vai ser curado. A Bíblia diz que Ananias ora, as escamas caem, ele volta a ver. Quando o doutor se levanta, Jesus deixa comigo agora e enche Saulo do Espírito Santo. E Saulo agora vai falar línguas estranhas. Saulo agora vai conhecer o que é poder de Deus.
Diga para quem está ao seu lado: estude o máximo que puder, mas nunca abra mão da unção, nunca deixe este poder. Não, porque tem muitos lugares que doutor não profetiza mais, tem muitos lugares que doutor não fala línguas estranhas, mas eu creio que na adega ainda fala, ainda tem doutor que profetiza, ainda tem doutor que anuncia o evangelho de poder. Aí agora eles perdem de novo. E agora a notícia chega em Jerusalém: o doutor não voltou mais. O que houve? É crente. Ele passa 14 anos no anonimato se preparando. Você está entendendo a responsabilidade que a gente tem? Que quem começou a pregar esse evangelho não era um qualquer um. Enquanto isso, um bando de judeus, junto com alguns gentios, impactados pelo derramamento do Espírito, se converteram e partiram para Roma. Quando chegaram em Roma, começaram a anunciar o evangelho. O negócio era tão sério, porque Roma era o centro do mundo, capital do império. Roma era uma Brasília hoje, de onde saem as decisões do país, as maiores decisões. E como império, já está dizendo, eles não proibiam a quem chegasse, estrangeiro ou não, entrar em Roma e adorar os seus deuses, desde que reconhecesse César como o Senhor acima de todos. Agora os convertidos que chegaram anunciando o evangelho de Cristo vão ter dificuldades, porque eles só reconheciam Cristo. O escritor romano Suetônio, ele conta que esses crentes começaram a perturbar o imperador por conta de anunciar um certo Cristo. O que era que acontecia? Ilustrando, para você ter uma ideia, os crentes chegavam e não tinham medo de anunciar o evangelho. Eles passavam pelo outro, era ordem imperial. Antes do evangelho chegar, me ajuda aqui, por favor. Eles passavam pelo outro e tinham a obrigação de se encontrar na rua, adorando o seu Deus ou não. Desde que fizesse isso, Securion, o outro respondia e passava. Quando eles diziam isso, no latim ou no grego, é César, é o único Senhor. Mas agora, anunciando o evangelho, esperando a volta de Jesus, dentro de Roma, quando eles encontravam uns, eles não se curvavam, eles já sorriam, apertavam a mão e em voz alta dizia Maranata. O outro gritava Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Por conta disso, do ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsa judeus de Roma. Eles faziam tudo para pará-los. Relatos históricos. Eu pisei nessa areia, eu tive lá por 2 vezes. Eles pegavam os cristãos e jogavam nas arenas. Relatos históricos dizem que por conta deste evangelho que a gente prega hoje, famílias inteiras eram jogadas nas arenas. Os filhos pequenos puxando o veste dos pais e das mães e gritando: pai, o que vai acontecer, pai, mãe? O pai em lágrimas olhava para
O filho dizia: está vendo aquela gradezinha ali, meu filho? Tô, papai. Daqui a pouco, filho, aquela grade vai subir e os leões vão vir ao nosso encontro, filho, e vão nos estraçalhar, filho. Mas uma coisa, a gente não pode parar de pregar o evangelho e nem negar Jesus Cristo, filho. Vamos continuar, filho. Muitos foram expulsos, mas outros ficaram. Você vai observar que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai dizer que muito queria estar lá. Ele vai dizer: irmãos, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, por conta da fé que vocês têm. A fé de vocês é conhecida no mundo todo. O que vocês estão fazendo por este evangelho é conhecido no mundo todo. Eu queria estar aí, e em breve eu vou pregar este evangelho aí com vocês, porque eu não me envergonho do evangelho também. Agora eu não me envergonho, porque é poder de Deus e salvação para todo o que crê. Ele escreve isso com cerca de 57 anos depois. 54, Nero começa a reinar. Nero reina ou domina o império, salvo engano, de 54 a 64. Então veja que agora, por volta entre 60 e 64, Nero toca fogo em Roma. E quando Nero toca fogo em Roma, ele, para eliminar os cristãos, devastar, ele coloca a culpa nos cristãos e diz: os cristãos são culpados, e desencadeia uma perseguição implacável para destruir todos os cristãos. Aí Pedro está sabendo, e Pedro, quando escreve a carta do tema, ele escreve por volta dos anos 60, 64 por aí, e ele vai escrever as 5 províncias na Ásia, que era dominada por Roma. Província na Ásia, mas províncias romanas. Então quando ele vai escrever, ele está sabendo que está vindo uma perseguição implacável, e ele vai motivar os crentes para não perder a fé e não deixar de anunciar o evangelho. Veja que ele vai estimulá-lo dizendo: vocês não podem negar, continue santo, como o santo é aquele que vos chamou. Vocês não podem desistir, porque vocês não foram comprados por coisa qualquer, como coisas corruptíveis, feito prata e ouro. Olha o que é que ele diz. Você vê aí, eu estava meditando os dias passados, o valor monetário que o jogador de futebol ganha. Tem jogador aí que chega assusta quando diz a cifra, mas eles merecem, porque são craques, são merecedores. Mas Pedro está dizendo para a igreja que ele escreveu, a região, que vocês não foram comprados por qualquer coisa, ou seja, a gente não merecia. Ele disse: mas o valor que vocês custaram não tem que se compare. Não foi a prata, não foi o ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. Avante, vocês não podem parar. Por que não pode parar? Porque vocês são a geração eleita, que foram tirados das trevas para a luz, para continuar anunciando as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, vocês vão ter que anunciar as virtudes, o poder deste evangelho. A perseguição veio, e Nero queima crente a bambão. E a história diz que faltaram lenhas para queimar crentes. Quer dizer, se faltou lenha, era porque os crentes não desistiam, na sua maioria. Bota nos postes. Era crente colocado nos postes. Riscavam fogo. Era o fogo queimando e eles falando de Jesus. Nero decapita Paulo para parar.
Nero crucifica Pedro, mas não conseguiu parar. A religião queima rãs, mas não conseguiu parar. Tentam parar Lutero, mas não conseguiram parar. Tentam parar os grandes avivalistas. Os doutores diziam: como mudem. Diziam: o que é que vocês têm? Vocês não têm estudo, vocês não têm sermões bonitos, mas como é que vocês conseguem atrair as pessoas a encher as praças e aceitar este evangelho que vocês pregam? Eles diziam: primeiro, a gente toca fogo na gente, e o povo vem ver a gente pegando fogo. Diga para quem está ao seu lado: se depender de mim, você vai sair daqui incendiado para atrair multidões. Tentaram parar os nossos pais. Nós somos fruto de pessoas simples. Outro dia, uma revista muito importante publicou um artigo de um jornalista muito importante. O ódio que tem dos cristãos, dos evangélicos. Ele disse que nós somos formados de periferia, povinho pobre, que não sabe falar direito, sem escrúpulo, e que somos a causa da crise no Brasil. Ele disse: eu odeio esse povo. Mas antes dele concluir, ele disse: o que me dá mais raiva desse povo é que ninguém consegue tirar deles essa chama que eles carregam dentro deles. Ninguém consegue apagar. Esses dias eu estava pregando em Sobral, sentado ao lado do pastor. Ele disse: pastor, quem orou pelo meu pai aceitar Jesus foi Daniel Bering. Ele disse: nessa igreja, pastor, todos aqueles homens passaram. E ele disse: o meu pai, anunciando este evangelho, entrou um doido e esfaqueou meu pai até a morte. Era meu pai sendo esfaqueado e pregando o evangelho de Jesus. Diga para quem está ao seu lado: anunciando o evangelho até a trombeta tocar, até o fim. Eu sempre gosto de dizer isso quando eu falo do evangelho. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Mas diga com fé: chegou o século 21. Diga: agora chegou a pós-modernidade. Agora chegou a facilidade. Diga: mas agora é a nossa vez. Não é só o tema, irmão. Esses homens abriram mão da própria vida de viver. Homens e mulheres que perderam vidas por conta de anunciar esse mesmo evangelho que a gente está reunidos aqui. E eles não tinham a facilidade que a gente tem. O preço era a vida. And break away like I said, right? And let break a shot for break and I show me break such shit break like no rest if you guys say break like your we can say your eyes and let break such a break such
O Espírito Santo me faz dizer que está fortalecendo joelhos que estão cansados. Há uma chama nesta noite incendiando corações, e há uma urgência da parte de Deus em sacudir crentes para a evangelização em massa. Ei, Brasil, te prepara que está levantando uma geração destemida para falar do poder deste evangelho. Cadê a geração? Cadê a geração? Cadê a geração? Por favor, me perdoe os 4 minutos, pastor, que eu passei. Eu vou te pedir um favor. Eu só termino de pregar assim na maioria. Vira para esse crente do mesmo sexo ou íntimo que está do teu lado aí. Vira para ele e conclui comigo. Me ajuda aqui, Josiane. Vira para ele assim, olhando nos olhos dele. Esse anunciador de boas novas. Diga para ele: não estou nem aí, quero nem saber como você iniciou o congresso, quero saber como você vai sair. Diga: vou sair incendiado. Diga: se por acaso tu encontrar alguém por aí que pensou que eu ia desistir, que eu ia me calar, diga a ele que vai ter que me engolir, porque eu não me envergonho do evangelho. Vou continuar pregando. É poder. Abraça ele, abraça ela. Glória a Deus. Não pode resistir agora. Não pode pregar agora. Renova agora. Deixa eu ver o barulho de glória. Deixa. Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Vai, pega fogo, vai. Seja renovado agora. Incendeia quem está ao teu lado. Faz ele sair daqui como nós saímos nos nossos cultos, pegando fogo, embriagado pelo poder desse evangelho. Anunciando até o fim. Geração eleita, chamados para anunciar. Eu disse uma vez, não me lembro, o setor estava o Zé Carlos, estava lá comigo, e eu disse que quantas vezes eu recebo ligação hoje na pós-modernidade das pessoas cultas me incitando para não pegar mais Bíblia. Para que pregar evangelho mais? A nova geração não quer saber mais de línguas estranhas, nem de Pentecoste, nem de Bíblia. O evangelho agora é psicologia. O evangelho agora é automotivação. O evangelho agora é coach. Bom e bonito. Você tem que mudar de pregar. Eu digo não. O evangelho que eu aprendi, ele não sai de tempo. Ele é hoje, ele foi ontem, ele é hoje, ele será sempre. Ou seja, vou continuar pregando Bíblia, vou continuar falando línguas estranhas, vou continuar profetizando. Cadê a geração que vai continuar anunciando este evangelho? Cadê você? Então adora!